Estão me ouvindo bem? Ótimo, perfeito. Bem, gente, são exatamente 21 horas. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de vocês por terem escolhido esse tempo para nós estarmos juntos, para mais uma vez conversarmos sobre um tema bem interessante que aborda a saúde ocular. Hoje a gente vai falar de um tema que é de interesse comum. A gente vai conversar sobre lentes de contato. Lente de contato é sempre um tema que desperta bastante interesse. Na prática oftalmológica é mais ou menos o seguinte, gente. A principal causa de busca de consulta oftalmológica na prática médica do dia a dia é problema de grau. E quando a gente fala em problema de grau, nós estamos pensando basicamente em hipermetropia, miopia, astigmatismo, que são dificuldades para enxergar de longe, dependendo do tipo de grau, da quantidade do grau. E presbiopia, que é a dificuldade para enxergar de perto. Isso, de uma forma geral, é bastante comum por volta dos 40 anos de idade. É um problema que vai progredindo até os 60 anos, tá bom? E aí, como é que a gente faz para resolver esse problema, né? Do ponto de vista clínico, e aí? Olá, deixa eu ver. Mauri. E aí, Mauri, boa noite. Como é que vai? Tudo bom? Obrigado, viu, Mauri? Obrigado pela sua presença. Como é que a gente faz, então, para resolver os problemas de grau? Do ponto de vista clínico, nós temos basicamente duas opções, tá bom? A primeira opção mais comum que vocês estão bastante acostumados a ouvir é o óculos. É o uso, então, do óculos. Oi, Paula. Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu, Paula, pela sua presença. A gente vai usar, então, óculos. Tem óculos que só a gente utiliza para resolver problemas de longe. E a partir dos 40 anos de idade, pode-se usar, então, aqueles óculos que a gente, no passado, chamava de bifocal. Obrigado, Paula. E hoje a gente chama de óculos multifocais. Eles são óculos que têm uma lente progressiva. Tem grau de longe, média distância e perto. E uma outra opção para resolver problemas de grau é o uso de lente de contato. Oi, Vi. Como é que vai? Boa noite. Tudo bem? Obrigado, viu, Vi, por estar conosco. Muito obrigado. E hoje a gente então vai falar sobre lentes de contato. Lembrando que a intenção das nossas lives é compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e da nossa experiência com vocês, utilizando, deixa eu ver quem entrou, JS Vidro Espelho. E aí, como é que vai? Tudo bom? Obrigado pela sua presença, tá? E nós vamos então utilizar uma linguagem adequada, uma linguagem simples para que vocês consigam entender, nada técnico, nada muito complicado, e são orientações gerais, tá bom? Não esqueça, à medida do possível, de vocês compartilharem essas lives com outras pessoas, de curtir as nossas mídias digitais. Vocês sabem da importância de sempre estar clicando lá nos likes, porque quanto maior a adesão, quanto maior o número de pessoas participando, maior a chance. Olá, como é que vai? Tudo bom? Maior a chance, então, da gente fazer com que esse conteúdo atinja um maior número de pessoas. Então é assim, pessoal, quando a gente pensa em lente de contato... E aí, Thaís, como é que vai? Boa noite, tudo bom? Bem-vinda. Quando a gente então fala lente de contato, a lente de contato, na verdade a história da lente de contato é bastante interessante, eu não vou entrar muito em detalhes, mas ela remonta desde o final do século XVII para o século XVIII. Começou na Europa, mas principalmente na Alemanha, foi quando um indivíduo, um médico oftalmologista, percebeu que existia a possibilidade de colocar um material semelhante a um plástico no olho e conseguia ficar fixo por um tempo, e isso acabava fazendo com que o paciente enxergasse um pouco melhor. Os anos então foram se passando e nós chegamos até os dias atuais, onde a gente tem os diferentes tipos. O Amaury está perguntando o seguinte: uso lente escleral por causa do ceratocone? A gente vai falar sobre lente escleral também, tá bom, Amaury? Eu acho que é uma ótima opção a lente escleral para corrigir essas deformidades que acometem a córnea, não é isso? É uma ótima opção realmente, lente escleral. Aleguima 70 entrou. E aí, como é que vai? Tudo bom? Então, começou tudo por volta do século XVIII, passaram então 2, 3 séculos aproximadamente, e nós chegamos então nos dias atuais, onde a gente tem basicamente os tipos de lente de contato. Então, assim, quando a gente pensa com relação ao uso da lente de contato, a Vi está perguntando o seguinte: desculpa, doutor, foge um pouco do seu assunto, mas para diagnosticar glaucoma, existe outro exame além da campimetria? Não, Vi, pode ir perguntando, tá bom? A nossa intenção é ir ajudando vocês a resolver algumas dúvidas.
Então, assim, só lembrando rapidamente, Vi, o glaucoma é uma doença que se caracteriza por uma desproporção entre a pressão que existe dentro do olho e o comprometimento do nervo óptico. De uma forma geral, é assim. É uma neuropatia óptica bilateral assimétrica de natureza progressiva, que infelizmente ainda não tem cura, mas ela tem controle. Uma das coisas que a gente mais faz é controlar, então, a pressão. Quando a pressão está aumentada, ela altera o nervo óptico, que é como se fosse um fiozinho elétrico que transmite os raios luminosos que se transformam em corrente elétrica até o cérebro, tá bom? Existem vários exames que a gente utiliza. Nos dias atuais, não é só campimetria, Vi. Então, a gente precisa hoje em dia também avaliar a espessura da córnea, medir a pressão intraocular, fazer uma avaliação do campo visual e também tem que fazer uma avaliação direta do nervo óptico. Pode ser com exame direto, quando a gente coloca aquela capacete na cabeça e emite uma luz bem forte, examina o fundo do olho. E hoje a gente também pode fazer tomografia do nervo óptico. Do mesmo jeito que existe tomografia do cérebro, existe também hoje tomografia do nervo óptico. A gente consegue fazer uma avaliação bem detalhada da anatomia do olho. Então, em resumo, só campimetria não é suficiente. Além de campimetria, medir a pressão, a espessura da córnea, medir a pressão do olho, fazer a campimetria ou campo visual. Você também faz a tomografia do nervo óptico e com isso você vai juntando as informações e os sintomas para você saber estadiar a doença. Então, muito bem, eu estava falando para vocês que as lentes de contato com relação ao uso, elas podem ser divididas em 3 grandes grupos. A gente chama de ópticas, cosméticas e terapêuticas. As ópticas são aquelas que a gente mais prescreve. É quando a gente quer, então, resolver um problema de miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, que é a vista cansada para perto por causa da idade. As cosméticas é quando o indivíduo ele quer dar um visual um pouquinho diferente, mais uma questão estética, são as lentes, por exemplo, coloridas, e que você quer melhorar um pouquinho o visual. De nada, viu? Prazer, viu? Poder ajudar você. Muito obrigado. Boa noite para você também. E aí, então, tem as cosméticas ou estéticas, quando principalmente, é mais comum, principalmente as meninas utilizarem, sobretudo no final de semana, quando quer usufruir de um ambiente social. Oi, Aline, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença. Quero usufruir do ambiente social e não estou afim, por exemplo, de usar uma lente de contato transparente. Então, usar uma lente de contato cosmética de diferentes cores. Pessoal, uma coisa fundamental e importante, não esqueçam, a adaptação de lente de contato é um ato médico. Você tem que passar em consulta com seu médico oftalmologista, fazer uma avaliação adequada do quanto você enxerga, coloca você no aparelhinho da lâmpada de fenda, faz uma avaliação detalhada. É importante também fazer a avaliação do filme lacrimal. É interessante pedir um exame de imagem que estuda a curvatura da córnea. Com essas informações, a gente vai ter maior chance de escolher uma lente mais adequada para o seu olho. A adaptação de lente de contato é um ato médico, feito pelo médico oftalmologista. Existe a categoria de lente de contato chamada lente de contato terapêuticas. Por exemplo, o indivíduo sofreu um pequeno trauma, deixou um arranhãozinho na sua córnea e a córnea ficou levemente inflamada. Quando ele pisca, a Maricela está perguntando, o grau do óculos é diferente da lente? Digo a receita, é assim, existe sim uma diferença a partir de, vamos, para facilitar o entendimento, a partir de 5 graus aproximadamente, tá bom? Oi, um monte de gente chegando, bem-vindo pessoal, bem-vindo, obrigado pela presença de vocês. Então, a partir de 5 graus, a gente precisa realmente compensar uma coisa que a gente chama de distância ao vértice. Distância ao vértice, na verdade, é a distância que a lente fica em relação ao olho, tá bom? Então, vocês prestem atenção que a lente do óculos é levemente distante do olho, tá certo? Mas a lente de contato não. Ela recebe esse nome exatamente porque ela está em contato com o olho. E essa distância, a partir de 5 graus aproximadamente, ela pode sofrer influência no resultado visual final. E existe uma tabelinha que a gente já conhece previamente que faz essa compensação, tá bom? Então, até 5 graus aproximadamente, o grau do óculos é praticamente igual ao grau da lente de contato. A partir de 5 graus, a gente precisa fazer adequações por causa da distância ao vértice, tá bom? Então, as lentes de contato terapêuticas são aquelas que são utilizadas quando eu tenho um outro problema que não seja problema de grau ou quando eu queira, por exemplo, estou me preocupando pela questão estética ou cosmética. Teve um arranhado na minha córnea, eu fiz uma cirurgia, por exemplo, refrativo, que teve que aplicar laser no olho, a córnea ficou levemente... Oi, Leia, como é que vai? Tudo bom? Obrigado, viu, pela sua presença. O olho ficou levemente inflamado, então a lente de contato terapêutica é como se fosse uma lente de contato curativo.
a gente coloca no olho exatamente para facilitar o processo de cicatrização e com isso eu consigo enxergar bem. Então, com relação ao uso, a gente divide as lentes de contato em 3 grandes grupos: as ópticas, as cosméticas e as terapêuticas, tá bom? Com relação à natureza do material, para facilitar o entendimento, vamos dividir em 2 grandes grupos. Então, as lentes de contato elas podem ser aquelas gelatinosas e podem ser as lentes de contatos rígidas. Como o próprio nome diz, a lente de contato gelatinosa ela é mais soft, ela é mais macia, é mais fácil da gente manipular. Albiero, boa noite. Como é que vai, Albiero? Tudo bom? Obrigado, viu, por ter escolhido esse tempo para estar conosco. A lente de contato, de uma forma geral, num primeiro momento, ela é mais fácil do paciente se adaptar, exatamente porque ela se acomoda, ela se amolda melhor à superfície do olho. Por outro lado, a gente tem as lentes de contato rígida. A Lé está perguntando: oi, doutor, joia, graças a Deus. Obrigado, viu, Lé, pela sua presença. As lentes de contato rígido, como o próprio nome diz, elas são rígidas de fato, tá bom? É um material um pouco mais consistente, um pouquinho mais endurecido. Alguns pacientes têm uma certa resistência em utilizar essas lentes porque no início elas causam um pouquinho de desconforto. Isso é normal, ela se comporta como um corpo estranho exatamente pelas suas características físicas. Mas com o passar do tempo, a lente de contato rígida ela é uma excelente opção para resolver uma série de problemas, tá bom? Existem subdivisões, como por exemplo a lente de contato híbrida, mas de uma maneira geral, para facilitar o entendimento, vamos dividir então com relação à natureza do material em 2 grandes grupos. As lentes gelatinosas, que são as softs, as macias, e as lentes rígidas, aquelas que são um pouquinho mais durinhas, tá bom? Uma dúvida muito comum que vocês perguntam para a gente: doutor, qual é o tempo de uso das lentes de contato? Pessoal, o uso das lentes de contato pode ser dividido em alguns grupos. Por exemplo, aqueles usos, o uso da lente de contato de uso diário. O uso diário é aquele indivíduo que sai de manhã de casa, ele põe a lente de contato, vai desempenhar as atividades dele, vai trabalhar, vai estudar, ele volta para casa e tira a lente de contato. Isso, na verdade, é o ideal. Vamos pensar em alguma coisa em torno de 8, 10 horas. É o período de vigília em que o indivíduo está em atividade, que ele pode usar a lente de contato dele, tá bom? Existe uma divisão que diz o seguinte: aquela lente de contato de uso prolongado é quando você pode utilizá-la além do período de vigília. Tem um detalhe: a lente de contato ela é excelente para resolver, por exemplo, problemas de grau e fazer com que eu enxergue bem. Mas a lente de contato por si só ela se comporta como um corpo estranho. Quando ela fica em contato então com o meu olho, ela pode causar menos oxigenação, menos lubrificação, e aí eu vou desenvolver bastante síndrome do olho seco, irritação, que é o que a gente também percebe com bastante frequência no consultório. Então os pacientes vêm, às vezes ultrapassam o limite considerado seguro, que seria alguma coisa em torno de 8 a 10 horas de uso de lente de contato por dia. Estende esse tempo de uso, a falta de oxigenação e lubrificação vai causar irritação da superfície ocular, o paciente pode se queixar de sensação de corpo estranho, irritação, vermelhidão, embaçamento. Isso é um sinal que provavelmente está utilizando um tempo um pouquinho mais. Existem aqueles casos que a gente chama de uso flexível, que o paciente pode usar durante a vigília, durante o sono. Isso é o que às vezes orienta o fabricante. Mas eu queria enfatizar para vocês que o ideal é que todo indivíduo usuário de lente de contato ponha sua lente de manhã e retire sua lente à noite. Então vamos obedecer aí um período de aproximadamente de 8 a 10 horas. Inclusive foi uma pergunta feita por um dos nossos seguidores, deixa eu ver aqui. Iago Guimarães: doutor, por quanto tempo podemos ficar com a lente de contato diariamente? Oi, Renato, o Marcos chegou, boa noite. Eu estou bem, graças a Deus, joia. Chegou o Renato também. E aí, Renato, como é que vai? Tudo bom? Obrigado por sua presença. Pessoal, não esqueçam, na medida do possível, vocês vão compartilhar nas nossas lives, acesse as nossas mídias digitais. Você sabe da importância de sempre dar o like, o joinha, para que a gente consiga fazer com que esse conteúdo atinja o maior número de pessoas, tá? Então é assim, Iago, aquilo que eu acabei de falar, o ideal é aproximadamente de 8 a 10 horas por dia para que a gente consiga preservar a saúde da superfície ocular, fazendo com que oxigenação e lubrificação supra a necessidade da superfície ocular. Existe então aquela discussão também com relação à troca, né? Deixa eu ver quem chegou aqui.
O Brunco chegou, o Rogério chegou. E aí, Jonathan? Brunco Constantino. E aí, Constantino, como é que vai? Tudo bom? Obrigado pela sua presença. O Rogério também está aqui conosco. Obrigado, viu, por estar conosco. Marcos.José. E aí, Marcos, como é que vai? Tudo bem? Gente, com relação à troca, né, da lente de contato. Então, é assim, existe aquele indivíduo que usa a lente de contato de uso diário. Você põe a lente de manhã e você... E aí, Rogério, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Rogério B. Santi. Obrigado, viu, Rogério? Você põe a lente de contato de manhã, ficou o seu dia todo utilizando a sua lente de contato, chegando à noite você tira e despreza a lente de contato. Você não usa mais, é só uma lente de contato de uso diário, tá bem? Tem as lentes de contato de uso quinzenal. Tudo bem? As lentes de contato de uso quinzenal seguem o mesmo raciocínio, tá bom, pessoal? Significa dizer o quê? Quinzenal é que você pode utilizar essa lente por 15 dias. Não significa dizer que você não tem que tirá-la quando você for dormir. Isso é uma confusão que o pessoal faz. Ah, já que eu posso usar a lente por 15 dias, significa dizer que eu não vou tirá-la do olho. Não é nada disso. Você põe sua lente de manhã e tira a lente à noite. No dia seguinte, do mesmo jeito. Põe a lente de manhã, tira à noite. Põe a lente de manhã, tira à noite. Põe a lente de manhã, tira à noite. Só que essa lente você pode utilizá-la por aproximadamente 15 dias. Existe também a lente de troca de uso mensal. O raciocínio é o mesmo, pessoal. Eu ponho a lente de manhã, tiro a lente à noite, só que essa de uso mensal eu posso utilizar a mesma lente por 30 dias, tá bom? Existe finalmente aquelas lentes de uso prolongado, quando eu posso usar essa mesma lente por aproximadamente um ano. Mas, de uma maneira geral, seguindo o mesmo critério, tá bom? Você põe sua lente de manhã, desempenha suas atividades e à noite você tira sua lente antes de dormir. Só que essa lente de uso prolongado ou de uso anual, você pode utilizar a mesma lente por um ano, obedecendo sempre o critério de uso de mais ou menos 8 a 10 horas por dia e os cuidados com relação à higiene que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem. Existem outras questões mais técnicas com relação... Quem foi que chegou? A Barbie... A Rocha, e aí? Como é que vai? Tudo bem com você? Barbie, você assinou para... Isso, a Rocha, só estou conseguindo identificar o sobrenome. Como é que vai? Obrigado pela sua presença. Então, assim, pessoal, isso é o geral com relação às lentes de contato. Então, elas podem ser, com relação ao uso, pode ser ópticas, cosméticas, terapêuticas. Com relação à característica física no material, pode ser a gelatinose, que é um pouquinho mais soft e mais macia, ou pode ser a rígida, que é um pouquinho mais durinha, tá bom? Com relação ao tempo de uso, o fabricante dá algumas sugestões, mas a minha sugestão para você é: ponha sua lente de manhã, tire sua lente à noite. A Bárbara Rocha. E aí, Bárbara, como é que vai? Tudo bom? Obrigada, viu? Aproximadamente 8 a 10 horas por dia, tá bom? E com relação ao tempo de troca, não é isso? Você tem aquela lente de uso diário, você põe de manhã, tira à noite e despreza. Akira Sati chegou. E aí, Akira, como é que vai? Tudo bom? Tem aquela que você pode usar por 2 semanas, pondo de manhã, tirando à noite, depois de 2 semanas você despreza. A de uso mensal, o mesmo raciocínio. E finalmente aquela de uso anual. A gente pode usar a mesma lente por um ano aproximadamente, só que colocando de manhã e tirando à noite, tá? Doutor Charles, e para que serve então, ou Charles, melhor dizendo, né? Para que serve então as lentes? Né? As lentes servem então para resolver os problemas de grau, tá bom? E de uma maneira geral é o seguinte, quando a gente... Olha, gente, como o tempo passa rápido, já se foram 18 minutos. Boa noite, Akira, como é que vai? Tudo bom? Obrigado por sua presença, tá? Então, quando eu quero resolver, por exemplo, problemas de miopia, hipermetropia e astigmatismo, e até mesmo presbiopia, as lentes de contato gelatinosas, de uma maneira geral, suprem a nossa necessidade, resolve esse problema, tá bom? Entretanto, existem outras condições, como, por exemplo, as tortuosidades da córnea. Alguém comentou previamente que é portador de uma doença chamada ceratocone. Por falar nisso, a gente vai ter uma live voltada exclusivamente para falar sobre esse tema no próximo mês. Aproveitando, queria lembrar para vocês que todas as quartas-feiras, a partir das 21 horas, a gente tem um encontro marcado aqui para falar de algum tema interessante que envolva saúde ocular, tá bom? Acho que dia 10 ou dia 11, acho que provavelmente dia 10 de novembro, é o dia voltado para a conscientização da doença do ceratocone. E a gente vai ter um convidado especial e vai conversar um pouquinho sobre isso.
A Rocha está perguntando, usar lente de contato pode causar o aumento do grau? Na verdade, não, tá bom, Rocha? Vamos brincar o seguinte. Vamos tentar fazer um paralelo, que é uma coisa que eu costumo fazer no consultório para facilitar o entendimento. Por exemplo, se eu usar um sapato grande, isso não vai contribuir para o aumento do meu pé. E se eu usar um sapato apertado, o meu pé também não vai diminuir. E eu preciso de um sapato do tamanho correto para o meu pé para que eu consiga andar, correr, chutar, praticar aquilo que eu preciso com o meu pé de maneira confortável e segura. Do mesmo jeito é a lente de contato. Existe uma coisa chamada ortoceratologia, que no passado se usava com mais frequência do que hoje, que a gente colocava uma lente, o indivíduo ficava a noite toda com a lente rígida, ela aplanava a córnea e por um tempo ela induzia uma diminuição do grau. Mas ao longo do dia a córnea voltava ao seu estado natural, que voltava novamente a ter a sua miopia normal. Deixa eu ver se eu não consigo me perder aqui. Alguém está perguntando, usar lente de contato pode causar aumento do grau? Não. Ou seja, o uso da lente de contato não contribui para o aumento do grau, tá bom? A função da lente de contato é, de alguma forma, compensar o problema de grau que o olho tem, tá bom? O Rogério está perguntando, lubrificação da lente de contato seria de quanto em quanto tempo? A gente vai falar então sobre isso, vamos aproveitar então a deixa. É assim, pessoal, com relação à higiene da lente de contato, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com relação à lente de contato? Eu ponho minha lente então de manhã. Antes de usar a lente de contato, o que eu devo fazer? Lavar minhas mãos com água e sabão, secar corretamente a minha mão, tiro minha lente do estojinho. O ideal é que vocês criem uma rotina, tá bom? Todos os dias que você for usar a lente de contato, eu vou começar com o olho direito, vou começar com o olho esquerdo, porque às vezes os olhos têm graus diferentes. E você pode trocar uma lente do olho esquerdo e colocar no direito, e de repente que você coloca, você diz, poxa vida, eu não estou enxergando bem, achando que tem um problema mais sério. Na verdade, não, você simplesmente trocou as lentes. E aí, Maurício, como é que vai? Tudo bom? Obrigado, viu, por estar conosco. A Nali Maria também, obrigado, viu, Nali, por estar conosco. Então é interessante vocês terem essa rotina. Levantei de manhã cedo, lavo minhas mãos com água e sabão, rotina. Olho direito, sempre tentar lembrar, por isso que às vezes o estojinho vem com cor diferente, ou às vezes ele vem com a letra para identificar, para facilitar o entendimento. Aí, o que é que você deve fazer? Você então retira a sua lente de maneira que, se for uma lente gelatinosa, de maneira bem delicada, porque ela é de fácil manipulação, mas ela é muito soft, ela é muito macia e pode danificá-la, tá bom? Então, você com seu indicador, você coloca a sua mão, por exemplo, sua lente na palma da sua mão, você aplica a substância multiuso para a limpeza da lente, você fricciona de um lado e do outro a lente, e de maneira delicada, então você tenta fazer esse movimento aqui, ó. A lente está mais ou menos nesse dedo, então você aproxima e entra em contato direto com o olho. No início é difícil, tá, pessoal? Mas não é muito difícil. Com o passar, porque vocês são todos muito inteligentes, são pessoas de fácil adaptação, vocês conseguem pegar legal, rapidinho. Principalmente porque é a turma jovem. A turma jovem encara numa boa essa questão. De nada, Rocha. Prazer poder ter respondido a sua pergunta. O Ozi acabou de chegar, a Josi também está conosco, o artesanato. E aí, artesanato? Ei, Larinha, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu, Larinha, por estar conosco. A Elisângela também, muito obrigado. Deixa eu dar um oi aqui para a turma. Grosso João, o João também está conosco. Obrigado, tá bom? Aí você vai ter o mesmo cuidado com outra lente. Então, você com seu indicador, com o indicador da mão direita ou esquerda, depende se você for destro ou não destro. Então, você remove a lente, você pega a sua lente, põe na palma da mão, você fricciona de maneira cuidadosa. Aí você faz o mesmo movimento, ó. Geralmente o que eu gosto de fazer, você pega então os dedos maiores, você separa a pálpebra superior e inferior, e com o dedo, que é o dedo indicador, você aproxima, você coloca a sua lente de contato, perfeito? Muito bem. E agora, o que é que eu faço com o estojo? Gente, você tem que desprezar a substância multiuso, a solução multipropósito, que você utiliza com frequência para fazer a limpezinha. Você pode até utilizar a mesma substância que limpa a lente, pode utilizar também para limpar seu estojo, não tem nenhum problema, tá bom? Isso é possível sim. Então, você, uma vez colocado a lente nos seus olhos, lava as mãos com água e sabão, água corrente, então você vai desprezar o líquido que estava no estojinho, tá bom? Despreza de um lado e despreza do outro.
Quanto tempo em média de... Gente, ó, já se passaram 24 minutos, a gente só tem 6 minutinhos para a gente encerrar alguns comentários, tá bom? Quanto tempo em média a gente deve renovar o nosso estojo? Gente, a cada 3 meses, tá bom? Isso é o ideal. A gente sabe que em termos práticos, às vezes até por questão de custo, as pessoas acabam utilizando um pouquinho mais. Olha só, a Maristela está perguntando, quero muito voltar a usar lente. Transplantada, já fiz laser, várias deformidades na córnea, né? Qual lente usar? Maristela, no seu caso, provavelmente a melhor lente seria a lente de contato rígida, a rígida gás permeável. Como a sua córnea é muito irregular, a lente de contato gelatinosa ela vai ter dificuldade para se amodar um pouquinho mais a essas irregularidades causadas pelos múltiplos procedimentos que você fez na sua córnea. Você provavelmente devia ter um transplante, você tinha um ceratocone provavelmente, fez um transplante de córnea, sobrou um pouquinho de grau, você depois teve que fazer um laser e por fim sobrou ainda grau. Nessas condições que já fizeram vários procedimentos e a córnea está um pouco irregular, exatamente, Maristela, a gelatinosa provavelmente você não vai conseguir, ela é difícil de se adaptar e além do mais ela não consegue corrigir tão bem as deformidades nesse caso como as lentes rígidas gás permeáveis. Então provavelmente seria a melhor opção para você. Existe um outro grupo de lentes que foi mencionado pelo colega previamente que a gente chama de lente semi-esclerais ou lentes esclerais. São lentes que têm uma característica bem própria de o paciente colocar na lente. Mais uma vez colocada, ela tem uma chance de se adaptar melhor ao olho e corrigir graus dessas córneas bem irregulares. Então, córneas irregulares que sofreram transplante de córnea, cirurgias de muito tempo atrás que teve que fazer aqueles vários cortes que a gente chama de ceratotomia radial, pacientes que têm os problemas de deformidade da córnea como ectasias, o mais comum é o ceratocone, pacientes que têm opacidades de córnea, que deixa a córnea muito irregular. Então, nesse caso, as melhores opções são as lentes de contato rígidas, gás permeáveis. É mais fácil manipular essas lentes, é um pouquinho mais difícil de se adaptar. E além dessas rígidas gás permeáveis, existem dois grupos de lentes interessantes, que são as lentes semi-esclerais e as esclerais. Santana, e a Albertina, como é que vai? Tudo bom? Obrigado pela sua presença, viu? O Rafael Medeiros chegou. E aí, Rafinha, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença, viu? Gente, deixa eu correr que a gente só tem 3 minutinhos, tá bom? Então, vocês repararam os cuidados que tem que ter com relação à limpeza da lente, tá bom? A mesma substância que usa para limpar a lente, você também pode usar para limpar o estojinho, tá bom? A solução pode ser a mesma, tá bom? Com relação a colocar a lente, eu já expliquei mais ou menos para vocês, né? Outra coisa que é muito comum vocês perguntarem, e aí, doutor, quais são as limitações que eu tenho que ter com relação à lente? De preferência, não dormir com lente de contato, independentemente se for gelatinosa ou rígida, não é aconselhável. De uma maneira geral, também não é aconselhável praticar esportes aquáticos com lente de contato. Esportes aéreos, esportes terrestres, esportes de contato, pode usar lente de contato. Mas, de uma maneira geral, não é aconselhável você praticar esportes aquáticos. Na água existe uma série de micro-organismos. Existe um muito comum chamado acanthameba, que ele adora o material da lente de contato. Eu, gente, já tenho uma experiência um pouco triste, né? Uma paciente profissional, educadora física, que estava dando aula para os nossos pacientinhos da terceira idade, e ela estava com a lente de contato dela. Ela precisou mergulhar para dar assistência a um cliente, a um paciente, né? E depois de algum tempo ela procura a gente com irritação ocular, e a gente detectou então que ela estava com um problema sério, bem sério no olho, e ela acabou adquirindo uma infecção, a ceratite muito forte, causada pela acanthameba. A gente precisou fazer uma série de tratamentos clínicos, precisou fazer uma série de cirurgias, mas infelizmente o resultado não foi bom e o paciente no final ficou com uma visão muito baixa. Então, toda vez eu me lembro dessa experiência. Apesar de eu conhecer algumas pessoas que praticam esporte aquático usando lente de contato, já tem feito isso há bastante tempo. Por enquanto está funcionando. Mas, de uma maneira geral, a recomendação é não praticar esportes aquáticos com lente de contato. Uma coisa importante, não esquecer. A Leguima está perguntando o seguinte: doutor, eu pratico surf e nunca tive problemas, mas mantenho a higienização em ordem. Ok. O Ale, ele consegue, até o momento, praticar esportes aquáticos utilizando lente de contato.
É porque realmente é difícil. Fica imaginando, você pratica... Oi, Edson, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu, Edson, por sua presença. A Marisa. E aí, Mar? Como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu, Marisa? Imagina, né, você praticar um esporte colocando um óculos. Em teoria, seria o ideal, né? Você colocar um óculos, você pode até usar uma lente de contato, colocar um óculos de proteção, ou de preferência, na verdade, você usar um óculos para praticar esportes aquáticos que tem a quantidade de grau que você precisa para resolver a sua necessidade de enxergar bem e desempenhar a sua atividade de uma maneira geral, tá bom? Estamos caminhando para o final, pessoal. Já pensou? Olha, essas nossas lives passam muito rápido, viu? De repente, eu não paro de falar, né? Vocês não param de me escutar, o tempo passa, de repente, rapidinho, já se completaram 30 minutos. Algumas orientações finais. Eu gosto muito de orientar os nossos pacientes que são usuários de lente de contato a também utilizar colírio lubrificante. Lembra que eu falei para vocês previamente? Mas nunca dormir com lente de contato. Isso, menos mal, Ale. Se você puder, continua dessa forma, tá? Não usa lente de contato. Por enquanto, vamos torcer para que você não tenha a má sorte, né, de pegar uma infecção causada pelo uso de lente de contato na prática de esportes aquáticos, tá bom? Importante, então, do uso do colírio lubrificante. Não esqueça de usar o colírio lubrificante, porque a lente de contato ela deixa o olho um pouquinho mais ressecado. Outra coisa, pessoal, é importante vocês sempre lembrar de obedecer o período de validade do uso da lente de contato, tá bom? Outra coisa importante, não pode ficar usando lente de contato de outra pessoa, né, pessoal? Cada caso é um caso. Eu já vi situações extremas, viu, pessoal? De pegar, tirar a lente de contato, tentar limpar a lente de contato com saliva e devolver por olho. Isso não se faz. Isso não é uma boa prática, tá bom? Olha só, pessoal, infelizmente nosso tempo acabou, já se passaram 31 minutos. Eu queria mais uma vez agradecer pela presença de vocês. Muito obrigado pelo carinho, por estar conosco. Não esqueçam de compartilhar as nossas lives, de acessar as nossas mídias, de divulgar o nosso trabalho. A nossa intenção é compartilhar nossa experiência, o nosso conhecimento com o maior número de pessoas, tá bom? E eu gostaria... muito obrigado, viu, Leia? Obrigado pelo carinho. Eu gostaria de convidar vocês para na próxima quarta-feira, às 21 horas, nós estamos aqui novamente presentes. Vai ser uma collab. Nós vamos ter um colega super legal que vai falar de um tema bem interessante. A gente vai explorar muito a questão dos transplantes de córnea, tá bom? Valeu, Ozi, muito obrigado. Rogério, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, a Vitória Sena. Ei, Vi, como é que vai? Tudo bom? Infelizmente, Vi, a gente está terminando, viu? O tempo acabou. Eu não vou poder ir. Infelizmente, Ale, eu não vou poder estar no CBO. Dessa vez eu não vou poder estar presente. Optei por não ir. E optei por ficar aqui. Nós vamos estar desempenhando nossas atividades. A gente vai estar acompanhando as atividades do CBO virtualmente à distância, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Eu conto então com a colaboração de vocês, divulgando o nosso trabalho, acessando as nossas mídias. Não esquecer de clicar no like, no joinha. E a gente se encontra então na próxima quarta-feira, às 21 horas. A gente vai falar sobre transplante de córnea, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.